A Red Bull esteve a um passo de perder uma figura essencial. E não estamos nos referindo a Max Verstappen. Estamos falando do profissional cuja voz orienta o tetracampeão em cada traçado, em cada manobra de superação, em cada instante crucial. Gianpiero Lambiase, o engenheiro de pista mais emblemático do pelotão atual, despertou o interesse da Aston Martin. Os boatos eram intensos, as conversas concretas. E durante certo período, tudo indicava que a dupla mais vitoriosa da Fórmula 1 contemporânea estava prestes a se dissolver. Porém, isso não aconteceu. Lambiase oficializou sua continuidade na Red Bull para 2026, e essa escolha pode revelar muito mais sobre o destino da escuderia do que qualquer comunicado técnico sobre propulsores ou normas. O que motivou essa reviravolta? E por qual razão a continuidade de um engenheiro de pista carrega tanta relevância? Para compreender a dimensão dessa notícia, precisamos recuar no tempo. Lambiase acompanha Verstappen desde maio de 2016, quando o neerlandês foi elevado da Toro Rosso para a Red Bull. Desde então, acumularam 4 campeonatos mundiais seguidos, de 2021 até 2024. Uma sequência memorável. Uma parceria que se solidificou não somente pela excelência técnica, mas pela conexão quase intuitiva entre competidor e engenheiro. Em quantas ocasiões observamos Lambiase tranquilizar Verstappen nos instantes de pressão? Em quantas situações o tom seguro do italiano serviu como contraponto ideal para a impetuosidade do neerlandês? Essa ligação vai além do âmbito profissional. Funciona como uma engrenagem emocional, operando em altíssima rotação. Contudo, 2025 não foi uma temporada tranquila. A Red Bull cedeu o troféu de construtores. A McLaren reinou na campanha com Lando Norris e Oscar Piastri. E na disputa individual, Verstappen assistiu o campeonato escapar por meros 2 pontos. 2 pontos. Uma diferença impiedosa que interrompeu uma sequência de 4 anos de supremacia total. Na prova final da temporada, as lentes capturaram uma cena incomum. Lambiase, habitualmente reservado, surgiu visivelmente comovido no muro dos boxes. Aparentava estar em lágrimas. E pouco depois, Verstappen disparou pelo comunicador uma declaração que soou como um desabafo impregnado de orgulho machucado. Mostramos a eles uma última vez quem comanda. Seria o encerramento de um ciclo? Muitos apostaram que sim. Foi nesse momento que as especulações ganharam intensidade. Em dezembro, emergiram informações de que Lambiase estava em tratativas com a Aston Martin, não para uma função comum. Mencionavam uma posição de comando máximo, algo equivalente a diretor de equipe ou executivo principal. A Aston Martin, convém destacar, atravessa uma fase de reestruturação completa. Com a incorporação de Adrian Newey, o lendário engenheiro que deixou a Red Bull, a equipe de Lawrence Stroll pretende formar um elenco dos sonhos para disputar títulos a partir de 2026. Atrair Lambiase representaria uma jogada magistral. Alguém com bagagem em conquistas, com mentalidade vencedora, com domínio profundo do que se exige para triunfar na Fórmula 1. E, além disso, seria debilitar diretamente a Red Bull. Porém, a movimentação não se materializou. Fontes próximas à situação ratificaram que Lambiase continuará na Red Bull como líder de operações de corrida. A resolução foi tomada e o engenheiro italiano seguirá junto de Verstappen na nova fase que se aproxima. E que fase é essa? 2026 representa uma das maiores transformações regulamentares da história da categoria. Novos chassis, novos propulsores, novas diretrizes aerodinâmicas. É um reinício absoluto. E pela primeira vez, a Red Bull competirá com um motor próprio, desenvolvido pela sua divisão Red Bull Powertrains em colaboração com a Ford. É um mergulho no desconhecido.
um risco ponderado. E contar com Lambiase, nesse momento, ultrapassa a questão de continuidade. É uma questão de equilíbrio emocional e técnico para Verstappen. Agora reflita comigo. Max Verstappen é um competidor que demanda o máximo de si e de todos ao seu entorno. É reconhecido pela sua intensidade, pela sua intolerância com falhas, pela sua busca incansável pela excelência. Lambiase é o único capaz de harmonizar isso. É o único que detém a autoridade e a credibilidade para confrontar Verstappen quando preciso, sem gerar conflito. Essa dinâmica não se desenvolve rapidamente. Não se reproduz com outro profissional, por mais capacitado que seja. Perder Lambiase em 2026 seria inaugurar uma nova fase com uma peça ausente no quebra-cabeça. E em uma temporada repleta de incertezas técnicas, a última coisa que a Red Bull necessitava era turbulência dentro do cockpit. Mas existe outro ângulo dessa narrativa que merece consideração. Por que Lambiase cogitou partir? O que motivou um profissional tão bem-sucedido a avaliar propostas de outra escuderia? Talvez a explicação resida justamente no esgotamento de 2025. A tensão, os reveses, a impressão de que o período vitorioso havia terminado. Talvez tenha sido uma maneira de avaliar seu próprio prestígio no mercado. Ou talvez a Aston Martin tenha proposto algo que a Red Bull não conseguia equiparar em termos de posicionamento hierárquico. Independentemente do motivo, o fato de Lambiase ter permanecido demonstra que a Red Bull ainda possui capacidade de reter seus talentos. E isso, em um paddock onde o capital fala alto, não é algo trivial. A questão que permanece é outra. E se ele tivesse partido? Como seria Verstappen sem Lambiase? É uma suposição que, felizmente, não precisamos verificar agora. Mas vale a ponderação. Pilotos de elite dependem de uma estrutura de suporte invisível para o público, porém, absolutamente vital para a performance. O engenheiro de pista é a conexão entre o piloto e a estratégia. É quem converte dados em decisões. É quem preserva a serenidade quando tudo parece ruir. E no caso de Verstappen, Lambiase é também um companheiro, um confidente, alguém que conhece cada particularidade do seu temperamento. Substituir isso seria como trocar o propulsor de um veículo em pleno movimento. A Red Bull adentra 2026 com obstáculos imensos. Novo motor, nova regulamentação, nova parceria técnica com a Ford. Yuki Tsunoda surge como companheiro de equipe de Verstappen, trazendo juventude e rapidez, mas também inexperiência numa escuderia de primeira linha. O panorama é de reconstrução. E nesse cenário, a permanência de Lambiase funciona como uma âncora. É a garantia de que ao menos uma porção da receita vitoriosa permanece preservada. É a certeza de que Verstappen contará ao seu lado com alguém que sabe precisamente como extrair o melhor dele. E você? Qual sua avaliação dessa decisão? A continuidade de Lambiase é suficiente para manter a Red Bull competitiva em 2026? Ou a escuderia necessita de muito mais para voltar a lutar por campeonatos? Compartilhe sua visão nos comentários. Se você apreciou esse conteúdo, já conhece o procedimento, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do universo da Fórmula 1. A nova era está chegando, e toda peça importa nesse tabuleiro.